Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingos Sacro, o Evangelho conclui a frase pelo qual a primeira leitura nos convida a viver. Não são as ações do homem que diz quem é bom, mas sim o que ele fala. Como o Evangelho nos explica, tudo que está no coração do homem é revelado através daquilo que ele produz na sua fala. Na primeira leitura do livro do Eclesiastes, nessa época, antes de Cristo, existiam muitos mestres que convidavam o povo a segui-los, e eles usavam de artifício externos para conduzir e seduzir o povo para que eles acompanhassem. Mas no íntimo deles, eles não praticavam aquilo que eles ensinavam. E daí gerou grande confusão na cabeça de Israel, porque alguns judeus seguiam os falsos mestres e outros desistiram da caminhada, não se tornaram mais discípulos, mas sim viraram pagãos, pessoas que abandonaram a fé. E dessa forma, quando Jesus chega, que repreende os falsos mestres, ele nos ensina que através daquilo que o coração está cheio, é aquilo que alimenta o homem. Se a gente fizer um exame de consciência, a gente começa a perceber quais são os critérios que a gente usa para avaliar as pessoas. Quais são os critérios que a gente determina para que as pessoas sejam nossos amigos. Uma pessoa invejosa, ela vai usar critérios da inveja para criar o seu grupo de amigos. E uma pessoa que reza, que gosta de vir à igreja, que pratica o bem, que usa da misericórdia e faz caridade, vai querer também formar um grupo de pessoas distintas que pensem igual a ela. E dessa forma, a nossa sociedade, ela vai formando subgrupos dentro da família cristã que às vezes agradam e outros grupos desagradam a Deus. Para regular a nossa vida e a gente se perguntar quais são os verdadeiros critérios que a gente deve utilizar de acordo com uma pessoa, é a gente observar como Jesus tratava as pessoas, sem distinção, sem diferença, mas com acolhimento, com respeito, com amor. Jesus não falava mal de Maria Madalena. Jesus não se opunha às coisas que os judeus faziam, mas Jesus criticava as atitudes religiosas que a sociedade fazia. Exemplo, os fariseus eram homens que conheciam a lei
mas eles determinavam a lei para que as pessoas cumprissem, enquanto que eles não necessariamente deveriam cumprir, porque já ensinavam. É a mesma coisa hoje dentro da igreja, quando as pessoas dizem assim: eu não vou ser dizimista não, porque eu sempre ajudo a igreja quando me pedem, então eu não vou ser dizimista. Só que para ser dizimista não é um critério que a pessoa diga eu vou ser ou não. Quem vai responder isso é a consciência dela diante de Deus. Se ela observar tudo que ela possui como dom presente de Deus na vida dela, então ela tem um coração bom e vai dizer: tudo que eu tenho é Deus que me dá. Então ela vai generosamente devolver o seu dízimo. Mas uma pessoa mesquinha que diz: eu vou devolver o dízimo para que minha renda financeira aumente, essa renda não aumentará, porque o coração dessa pessoa não está bom. O coração dessa pessoa pertence ao mundo, porque ela pensa de acordo com o mundo. Então o dízimo não é uma obrigação social. O dízimo é uma necessidade espiritual, quando a pessoa reconhece que é Deus quem lhe dá tudo que possui. Então a pessoa devolve. A mesquinhez que se vive dentro da igreja e que o Papa Francisco combate tanto é justamente ser fariseu, dizer uma coisa e praticar outra. É um outro ponto para a gente avaliar a nossa consciência. Será que nós, como cristãos, aqui existem pais, existem mães, existem filhos, será que nós, como seres humanos, somos de fato verdadeiros naquilo que falamos e naquilo que testemunhamos? Então é um ponto para a gente refletir, amadurecer, para que o Espírito Santo nos ajude a caminhar com maior clareza diante da fé que nós manifestamos ter. E se essa fé ela nasce do coração de Deus, então o nosso coração deve pertencer a quem? A Deus, e não às coisas do mundo, e não às realidades terrestres, porque elas nos distanciarão de Deus. O coração humano deve pertencer às coisas celestes, porque somente através das coisas celestes é que nós encontramos a sabedoria para definir com maior clareza os nossos hábitos e o nosso cotidiano. Aqui na segunda leitura, São Paulo já vem de alguns domingos falando sobre a ressurreição. E hoje São Paulo, mais uma vez, explica e diz que a morte ela foi destruída pela vitória de Cristo na ressurreição. Mas a vitória de Cristo se deu mediante a obediência a Deus Pai. Tudo aquilo que Deus pensou dentro da missão de Jesus, Ele executou. Mesmo que Ele não entendesse, mesmo que Ele não quisesse, mesmo que Ele pedisse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo assim, Jesus continuou digno, fiel, dentro da missão que Deus lhe convidou. Então, por essa obediência, Jesus ganhou a ressurreição. Jesus conquistou a ressurreição pela obediência que praticou a Deus pela missão determinada. Aí a gente se pergunta: qual é a nossa missão? Será que, como filhos de Deus, nós estamos cumprindo bem a nossa missão de anunciar ao mundo o amor e a paz? Será que nós estamos manifestando no nosso cotidiano a esperança que nasce de Deus? O Papa Francisco sempre anuncia: a esperança, ela não decepciona. A esperança é o amor de Deus derramado sobre nós. Ora, se Deus derrama seu amor sobre nós, que é Jesus Cristo, quem devemos correr? A quem devemos imitar? A quem devemos viver? O próprio Jesus Cristo. E se os nossos critérios humanos
eles se distanciam da vida de Jesus Cristo, então nós estamos fora da comunhão missionária que Deus nos convida a viver. Executar a vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o melhor critério para estabelecer, regular a nossa vida humana. E se o mundo se apresenta em desconformidade com a palavra de Deus, seremos derrotados, porque nos associaremos ao mundo e o mundo nos destruirá. Por isso, a vitória que tanto desejamos, ela começa em Cristo e se expande para cada um de nós. Que a palavra de Deus, ela seja viva, presente entre nós, a cada dia e a cada oportunidade que tivermos para anunciar a bondade, o amor e a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.